Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na carta do profeta Jeremias, capítulo 29, ou livro do profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 10. Jeremias 29, a partir do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Senhor meu Deus, ó Pai, está aqui a Tua palavra, está aqui o Teu povo, está aqui o Teu servo. Que tudo que for falado aqui, nada venha de homem, Pai, mas do Senhor, e que o Senhor, através do Santo Espírito, faça uma obra poderosa em nós. E em nome de Cristo Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. O que está acontecendo aqui? Talvez, se você fosse chamado para ser missionário e, por qualquer motivo que fosse, na soberania de Deus, Deus virasse para você e falasse: meu servo, eu estou te chamando para ser missionário no mundo todo, e a você eu vou permitir que você escolha onde você quer ir, como que será o seu ministério, Provavelmente você diria assim: ah, Senhor, eu acho que um ministério ali em Paris, na França, seria legal. Ou talvez lá no Havaí, naquela praia assim, bonitinha. E eu também quero um ministério onde eu vou pregar assim, o Senhor vai pregar através de mim, e multidões vão se converter, milhares e milhares. Eu acho que eu quero um ministério mais ou menos isso, mais ou menos assim. Só que até onde eu sei, isso nunca aconteceu. E cada ministério é um ministério muito específico. E o ministério do profeta Jeremias, ele é um ministério que eu considero, com os meus olhos humanos, particularmente dolorido. Porque, para começar, nos seus 52 capítulos, 52 capítulos, mais Lamentações, dizem alguns estudiosos, e eu pelo menos concordo com eles, ninguém nunca se converteu com a pregação do profeta Jeremias. Então imagina você ser um profeta onde você prega, e ninguém nunca se converte, Aí alguns vão falar assim: não, pastor, mas tem um grupo lá, que quando ouve a mensagem dele, pega a carta, leva para o rei, eles se sentem incomodados, Sim, é verdade. Mas nesse período da história, se os nobres tivessem certeza que o rei estava tomando uma atitude errada, eles matavam o rei. Isso aconteceu algumas vezes na história de Israel. Então, primeiramente, nós temos um profeta que pregou, e ninguém se converteu. Já começa por aí. A segunda coisa é que a maioria dos profetas, ao pregarem, eles denunciam o pecado, e eles falam assim: vocês estão pecando, vocês estão errando, mas se vocês se arrependerem dos seus pecados, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos dar salvação, Deus vai estar conosco. A maioria dos profetas, ou boa parte das profecias do Antigo Testamento, tem esse viés. O do profeta Jeremias não. A mensagem do profeta Jeremias é: gente, Jerusalém vai ser destruída. Nós perdemos, já era, não tem jeito. Deus mandou a gente se render, a gente se entregar a Nabucodonosor. Para os irmãos terem uma ideia de como é esquisita essa mensagem, imagina se, por exemplo, chegasse alguém aqui, entrasse e falasse assim: o negócio é o seguinte, eu sou um profeta do Senhor, e o Senhor manda dizer que tudo isso aqui vai ser destruído e será construído um templo satanista aqui. Todos vocês vão embora, vão perder tudo. Era isso que os israelitas ouviam
naquela época, porque a mensagem do profeta Jeremias era exatamente essa: olha, nós perdemos, já era, nós temos que nos entregar a Nabucodonosor, essa é a mensagem do Senhor. E ele fica falando, e para mim um dos trechos mais tristes da Bíblia é na parte final do livro do profeta Jeremias, quando o rei Zedequias o procura e fala assim: poxa, tem alguma palavra do Senhor? E Jeremias fala: tem, Deus está mandando você se entregar para Nabucodonosor. E o rei fala assim: poxa, mas eu estou com medo dos judeus que já estão lá, de me maltratarem tudo. E Jeremias fala: não, se entrega, é a vontade de Deus. E o rei Zedequias não se entrega. O que acontece? Ele perde a guerra, a fome aperta, o muro é rachado, é quebrado, todo mundo foge, o rei Nabucodonosor captura o rei Zedequias, mata toda a família dele, mata os filhos dele na frente dele, fura os olhos dele, porque ele não fez a vontade do Senhor. Mas por que eu estou dizendo isso? Para a gente entender. Esse trecho do capítulo 29 é o trecho de uma carta que Deus mandou o profeta Jeremias escrever aos exilados. Veja bem, quando nós estudamos a história de Israel, vários grupos, em várias levas, eles foram saindo de Jerusalém. O exílio judaico, ele não foi só em um momento, você tem várias idas. E um grupo de judeus já vivia na Babilônia. E aí representantes deles vêm para Jerusalém. Se você pegar o versículo 1 do capítulo 29, vai dizer: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Então, o contexto histórico dessas palavras, elas foram endereçadas aos judeus que já estavam na Babilônia. Deus usa o profeta Jeremias para enviar essa carta. E o versículo 10 começa dizendo, que é só um pequeno trecho: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que todo sofrimento, ele é passageiro. Veja, o povo de Israel, ele perde a guerra, ele vai para o exílio da Babilônia por conta dos seus próprios pecados. Porque existem sofrimentos que são por causa dos pecados dos outros, existem sofrimentos que são para a glória de Deus, a pessoa passa por aquilo, é um propósito de Deus ela passar por aquilo, né? Só lembrar do cego de nascença lá do Evangelho de João, os discípulos viram para Jesus e falam: quem pecou para ele nascer cego? Ele ou o pai? E Jesus fala: nenhum, ele nasceu para que a glória de Deus se manifeste através da vida dele, né? Só que nesse caso aqui, os judeus de Jerusalém, eles pecaram, e por conta disso eles foram mandados para o exílio. Mas Deus diz para ele: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: vai passar. Vai passar. Você está passando por esse momento, por essa luta, por essa dificuldade, mas essa questão vai passar. Caramba, pastor, mas 70 anos é muito tempo. De fato, 70 anos... para uma pessoa só é muito tempo, mas para um povo, como o povo judeu, com mais de 3.000 anos de história, né, tanto a história quanto a arqueologia, elas comprovam boa parte da Bíblia até Davi. Então, pelo menos 3.000 anos de história judaica registrada nós temos. 70 anos comparado a 3.000 não é nada. Então, a primeira coisa que eu aprendo é o seguinte, que o sofrimento ele passa. Não é propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida nos fazer sofrer eternamente, senão Ele não tinha enviado Jesus. Essa é a primeira coisa que eu quero pensar. A segunda, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor.
planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus, Ele olha para a minha vida e para a sua vida e Ele tem um plano. Existe algo que Ele quer e Ele vai realizar nas nossas vidas. E acredite, o plano de Deus para a minha vida é infinitamente melhor do que eu posso pedir, do que eu posso imaginar, do que eu posso querer. Por quê? Porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso e Ele me ama. Deus, Ele é amor. Então, para com a minha vida, o que diz o texto? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus está usando o profeta Jeremias para dizer para o povo lá no exílio: gente, vocês acham que eu sou fraco? Vocês acham que eu abandonei vocês? Não. Eu tenho um plano para vocês, eu vou abençoar vocês, vocês são o meu povo. Não precisam ficar se preocupando, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esperança e um futuro. Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí o Holocausto. O governo nazista, ele pegava os judeus e levava para campos de concentração, e haviam 3 tipos de plano de campos de concentração: o de extermínio, o de trabalho forçado e o de extermínio e trabalho forçado. Então haviam esses 3. E muitos morreram, 6 milhões, mas alguns sobreviveram, e alguns psicólogos foram fazer estudos referentes a isso e chegaram à conclusão de que grande parte, quiçá todos que sobreviveram àquilo, eles sobreviveram porque tinham uma coisa: esperança. E é isso que Deus está prometendo para mim e para você, e prometeu para eles. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, às vezes eu estou passando por uma luta, por um problema, por uma dificuldade, mas se no meu coração tem certeza, isso vai mudar de forma positiva. Deus está comigo, algum jeito vai acontecer, alguma coisa vai mudar, tudo fica mais fácil. Porque depois de oxigênio, água e comida, o que o ser humano mais precisa é esperança. E Jesus, claro, Jesus, água, comida, Jesus, água, comida, oxigênio, obviamente, e esperança, nessa ordem. Jesus vem primeiro, porque se você não tiver água, oxigênio e comida, você vai para o céu e está tudo certo. Mas é isso que nós precisamos, e é isso que Deus promete para a gente. O texto continua: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Coração. E a palavra coração na Bíblia, ela não tem o nosso sentido, porque a gente pensa em coração em sentimento, O que é o coração? É o sentimento. O coração, no contexto bíblico, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, está muito mais relacionado à nossa mente. Por isso que lá nos Evangelhos Jesus vai dizer que é do coração que brotam os maus pensamentos. Então o que o texto está dizendo? Isso aqui é uma conclusão. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Todo o meu ser, tudo que tenho, tudo que sou, precisa estar entregue ao Senhor Jesus, entregue ao senhorio de Deus. Eu não devo ter uma parte da minha vida que eu guardo, o chamado pecadinho de estimação. Não, isso aqui ninguém mexe. Não, aquela pessoa não gosta e pronto, acabou, eu não quero mudar isso. Não, essa situação aqui eu quero mais. Não, isso não pode acontecer. Porque é muito interessante que o versículo 12 vai dizer: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Perceba que o então aqui é uma conclusão. Deus está dando todo o processo. Ele está dizendo, vai durar 70 anos,
eu tenho bons planos para vocês, eu vou dar para vocês esperança e fruto, e vocês vão me buscar. Vocês vão me buscar, vocês estarão comigo. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. E vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu nunca conheci alguém, principalmente de cabelos brancos, com quem eu conversei, que dedicou toda a sua vida ao Senhor Jesus e falou assim: eu não era para ter feito isso não. Não, Jesus, não, era para ter bagunçado, era para ter pecado. Eu não conheci. Não existe nada mais maravilhoso nessa vida do que ter um relacionamento com o Senhor Jesus, claro, sincero, saudável e de todo o coração. Porque o relacionamento ele pode ser saudável, mas ele também pode não ser saudável. Ele pode ser um relacionamento de boa qualidade, de média, de ruim. Como que está o seu relacionamento com Jesus hoje? Como que está o meu relacionamento com o Senhor Jesus hoje? Às vezes acontece algumas coisas com a gente que, a gente leva um tempinho para perdoar as pessoas, é complicado, Ontem, por exemplo, foi meu dia mais estressante na minha escola, O negócio foi complicado. Está tendo a aplicação do Saresp, e aí eu estava escalado para todos os dias, e aí eu descobri por uma professora que não era para eu aplicar na quinta e na sexta. Então, e isso já tinha acontecido com um colega meu que foi lá, porque o Saresp você aplica no outro colégio, não é no seu. Então já tinha, aí eu fiquei bravo, aí fui conversar e falaram que foi a confusão, falaram que avisaram, mas não avisaram. Não, a gente falou na sala dos professores. Não, mas eu que vou aplicar a prova, não é para a sala dos professores, Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Semana que vem eu estou de férias, aleluia, Vai ser mais fácil perdoá-los e amá-los. Mas assim, nós não podemos aceitar o pecado no coração. Esse é o grande X da questão. Eu não posso aceitar uma prática pecaminosa, não posso aceitar ter um ranço por alguém. O texto é muito claro: vocês me procurarão e me acharão quando vocês me procurarão e me acharão. Perceba que você pode procurar Deus e não achar. Não é isso que o texto diz? O texto diz: vocês me procurarão e me acharão, são duas condicionais, quando me procurarem de todo o coração. Me procurarem de todo o coração. E é esse o desejo de Deus, é ter um relacionamento comigo e com você saudável, contínuo e eterno. Porque o nosso relacionamento com Deus não vai acabar. A gente está aqui nessa terra, a gente está aqui louvando nesse templo lindo, mas um dia a gente vai estar no céu. A gente vai estar no céu lá e vai estar louvando a Deus. Sabia? E eu não duvido nada que o Prado vai estar regendo lá também. Gente, você já me conhece lá da terra, vai ser assim, desse jeito. É verdade, Prado? Amém? Amém? Você vai continuar regendo lá no céu. Porque isso aqui, gente, é ensaio. Isso aqui, gente, é rascunho. Viver em santidade é esperar, é desfrutar um pouquinho do que é o céu. Então que você e eu, nessa noite, tenhamos o nosso coração cheio de esperança. Porque a Bíblia diz, assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Esse texto aqui para mim é um dos meus textos favoritos da Bíblia. E o meu desejo é que, da mesma forma como ele é bênção para a minha vida, ele também seja bênção para a vida dos irmãos. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvo e te agradeço pelo privilégio de podermos nos reunir, prestar culto a Ti, nos debruçarmos sobre a Tua palavra, Deus. Que em nome de Jesus, tudo que foi falado, tudo que foi orado, tudo que foi cantado, tudo que foi ouvido, gere mudança em nossas vidas e que possamos viver para a Tua glória. Ser conosco, obrigado por tudo, eu que te peço e te agradeço em nome, por amor de Jesus. Amém.